Toca a fita. Boa noite a todas, muito obrigada por aceitarem o convite. Nós estamos aqui no Rio Info Delas, que é um fórum em que a gente traz diversos temas e que nós vamos discutir o nosso olhar, as nossas experiências. É um fórum também para troca de networking e é um fórum realmente que permite que nós tragamos nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Após a gravação, a gente define o tema da semana seguinte, é também super democrático, então cada um pode dar opinião. O tema dessa semana, quem sugeriu foi a Bruna Lombardo, mas ela não está aqui, mas não tem problema. Ela sugeriu da gente falar sobre mentoria e cases. E para eu dar a surpresa e também fazer a pegadinha, a sugestão é que a gente fale cases de mentoria que não deram certo. Então, na verdade, fails. Então, a mentoria, algumas aqui são mentoras que eu sei, que eu já acompanho, só não sei se a Beth chega a ser, mas o resto eu acho que a Cris eu também não tenho certeza. Mas, de um modo geral, todo mundo já teve essa atividade de mentoria, né? É uma atividade que eu acho muito importante para o ecossistema, ela tem que ter boas práticas, ela tem que ter código de conduta, um mentor ele tem que ter noção quanto que ele impacta num negócio. Antes eu estava numa outra reunião em que eu estava comentando sobre a importância disso e de startups que, às vezes, recorrentemente, mais na frente, dizem, puxa, Cláudia, eu tive uma experiência com determinado mentor e a experiência não foi boa porque eu levei... não soube interpretar direito o que me foi passado e acabou trazendo uma... Teve gente até que já fechou startup porque resolveu seguir lá a ferro e a fogo que o mentor falou e isso acabou prejudicando, né? Então, o tema é esse e eu queria saber quem gostaria de comentar aí algum case que acabou de fazer mentoria e falou, puxa, acho que essa mentoria não foi legal, acho que a pessoa, eu não me expressei direito, a pessoa não pegou muito bem a mensagem que eu queria passar. Alguém quer falar aí? Logo no molhinho que eu botei, né? Fica todo mundo calado. Na verdade, eu não tenho essa experiência de dar mentoria, a não ser fazer isso na agência UVA para aluno, mas não é nesse formato, né? O formato é de passar a experiência do jornalismo para o pessoal da agência da Veiga de Almeida, né? Levando eles para o mundo real da cobertura jornalística. Então, é um outro tipo, não tem esse critério todo que você comentou sobre mentoria como profissional e como atendendo a outras empresas. A minha área de atuação é outra. E eu acabei de me lembrar que eu não pedi para vocês se apresentarem. Então, Cris, aproveita e começa se apresentando e eu fico por último. Bom, eu sou jornalista há mais ou menos aí há uns 30 anos e por volta de 99, 2000 eu entrei na área de internet para trabalhar como jornalismo mais digital. A minha área de atuação principal é a área de esporte, a área de saúde. Então, a gente atende a uma série de sociedades médicas, por exemplo, e temos projetos independentes na área de esporte e na área de saúde também. Eu tenho uma agência produtora de conteúdo. A gente até assumiu definitivamente esse nome de produtora de conteúdo, porque para nós era esse o principal, porque as pessoas da nossa área confundem, dizem, você é assessoria de imprensa? Não. Não, nós somos produtores de conteúdo. Que conteúdo? O que precisar. Conteúdo para rede social, conteúdo para site, conteúdo até para, no caso que ainda existem, uns poucos jornais, uns poucos materiais impressos, que a gente também faz conteúdo. Então, o nosso forte é esse. Entre as especialidades da gente, era a cobertura de eventos, que a gente adora fazer, né, em função de ter esse trabalho também de rua,
com a cobertura de jogos e na área de esporte, mas a semana passada a gente fez uma estreia nova, que foi cobertura online de evento online, né? Uau! Que a gente acompanhava e falava assim, gente, como é que é um evento online, né? Os médicos, como é que eles veem isso, né? Ah, não sei, como é que é? Eu falei assim, eu também não sei, então vamos experimentar fazer uma cobertura online para contar para as pessoas o que acontece fora da telinha enquanto elas estão acompanhando o evento na telinha. E a gente conseguiu detectar que a gente conseguiu levar muita gente para assistir o evento, né? Pessoal que já estava ficando disperso ao longo do dia, a gente chegava e falava assim, gente, está começando isso agora, vocês estão assistindo? Olha os bastidores aqui, enquanto vocês estão aí, o pessoal está aqui. A gente teve um excelente resultado da cobertura, muito bom. Entramos ao vivo, então teve uma hora que a presidente do Congresso foi falar sobre o evento, fazendo uma abertura na segunda parte, nós entramos ao vivo, né, no estúdio, porque tinha algumas pessoas no estúdio. E quando ela deu continuidade, a gente falou assim, bom, agora que você está assistindo ao vivo aqui, vai para a plataforma para vocês continuarem assistindo a palestra lá. Então, assim, a gente adorou e acho que a gente está indo para esse outro caminho também, viu? A cobertura online de evento online. Adorei fazer isso Legal, também. querida. Inclusive, como produtora de conteúdo, ao final do jogo de hoje, ela tem um compromisso de mandar o WhatsApp me dizendo qual é o resultado do jogo do Flamengo e Fluminense. Eu tenho Tem a algumas briga, né? coisas para Resultado da fazer. briga e resultado do jogo. Tá ótimo. Obrigada, Beth. Bom, vamos lá. Eu sou gerente executiva de TI na Ipiranga, estou à frente da TI lá, já desde 2016, apesar de ter uma carreira bem mais longa que isso dentro da empresa, sempre na TI, mas assim, praticamente minha carreira toda eu fiz na Ipiranga, que na verdade são várias empresas dentro de uma, sempre se reinventando, né? Mas sempre na área de TI, como todo mundo sabe, a gente enlouquecido aí com a pandemia, muita atividade, muita demanda. Então, temos experimentado aí esse turbilhão de demandas, né? Mas a equipe respondendo bem, a empresa inteira também em home office, praticamente todo mundo do back office. E seguimos aí juntas, espero poder contribuir. Não estou muito familiarizada com a mentoria, assim, tive uma experiência muito rápida dentro de um programa interno, não fui mentora ainda, a não ser informalmente, mas eu sei que esse é um processo que exige muita disciplina e dedicação, né? Eu entrei há pouco tempo aí para um programa que pretende ser também um tipo de mentoria reversa. É novidade para mim, mas é como se nós desenvolvêssemos a nossa própria mentoria a partir de experiências externas, né? Vamos ver, só tive um primeiro encontro, então não vou poder contribuir tanto, mas acho muito importante estar ouvindo de quem tem experiência. Espero que vocês me ajudem a aprender. Obrigada, Beth. Mas é isso aí mesmo. Aproveita e fica de antena ligada aí para você escutar o que a gente tem para falar e faça perguntas. Aproveita e faz um monte de perguntas. Querida Simone. Hello, hello, boa noite, queridas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Claudinha, um beijo no seu coração pelo convite. E, bom, eu sou o que o povo diz que é mulher da inovação. Eu não tenho só os dois pés na inovação, né? Eu estou mergulhada até a raiz do cabelo na inovação. Sou empreendedora, CEO, founder numa startup e cofundadora numa outra startup. As duas startups com mulheres e a segunda startup que sou cofundadora são 4 mulheres e 2 homens. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E a mentoria, ela veio para mim naturalmente. Eu não fui buscar, ela que me encontrou. E a mentoria veio justamente por conta dessa experiência mesmo em atuar com startup, dentro de programas de aceleração. Isso já vai para mais ou menos
3 anos. E a mentoria, ela me encontrou o ano passado e foi um encontro maravilhoso, né? É assim, aquelas coisas meio que arrebatadoras, né? Não é aquele namoro que você fica olhando, tá? Não, o negócio veio, impactou e para mim foi muito bom. Claudinha, você falou sobre mentoria. Eu acho que mais do que tudo, mentoria é a gente ter um coração aberto, compartilhar o conhecimento e as experiências que nós vivemos, independente se é inovação, enfim, né? É sempre bom quando alguém olha para você ou simplesmente sinaliza assim: olha, essa sua experiência me inspira. Eu escutei isso essa semana, né? Então, não é só o fato de eu ter cabelo branco, né? Mas a pessoa falou assim, a sua experiência, os seus cabelos brancos me inspiram. Eu não tenho o menor pudor em falar que eu tenho 50 anos, sou a nova geração de 50 anos. Então, a mentoria eu vou falar com o coração, tá? A mentoria é um caso de amor. Pronto. Olha, então eu preciso arranjar uma nova geração aí, porque eu estou nos 59. Obrigada. Na verdade, eu sou a tia nerd. Renata. Cadê Renata? Diga, Renata. Se apresente. Muito obrigada pelo convite. Estão me ouvindo? Vamos. Estou muito feliz em vê-las, especialmente a Betsy, que discordo, Betsy, porque a sua experiência para mim como mentora é enorme. Eu conheci a Betsy como companheira de braçadas no mar, além desse super currículo que ela tem e uma performance linda, né, feminina e poderosa numa empresa de energia e numa área de tecnologia, tradicionalmente ambientes mais masculinos, e ela traz com muita leveza. Na verdade, eu descobri recentemente o outro lado, o lado B da Betsy. Porque o lado A, para mim, é muito natural. Ela é uma líder natural, ela é uma mentora natural e guia a gente muito bem, assim, que eu vinha nadando da piscina e quando eu vim nadar no mar, eu fiquei muito perdida. E a Betsy é dessas responsáveis por acolher não só a mim, mas a todos e nos inspira. Um dos meus sonhos é levá-la para o Startup Rio, e poder mentorar lá, porque ela faz isso com muita naturalidade. Então, eu sou a Renata Age, estou coordenadora de Relações Institucionais e Eventos do programa Startup Rio, que é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, fruto de uma aliança com a Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, e a FAPERJ, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, que tem 2% da receita do estado do Rio, para investir em inovação. Eu fico muito feliz de fazer parte ali do time liderado pelo Paulo Espanha, e a gente, ano passado, temos aí a Claudinha também, como super Cláudia, agente de inovação, e eu vejo aqui todas essas figuras queridas que a gente vai ter o prazer de ouvir hoje, sempre disponíveis, pelo menos não teve ninguém que até hoje que eu pedi um help que não tenha sido tão generoso. Aliás, como é uma prática nesse ambiente de inovação, é muito especial isso e que cada vez mais a gente possa dar as mãos. A minha formação, né, até batendo um papo com a Simone, também super generosa comigo na semana passada, a gente participando de um evento, ela falou, não, mas espera aí, você tem que se apresentar de outra forma. E aí, assim, como é que eu caí na inovação? Assim, eu sou um sujeito aí em transformação, sempre pautada pela curiosidade, tive diversas experiências, desde a área de turismo, a área financeira, minha última formação é na área do direito, que eu, aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente, a gente acaba mais do que ouvindo os clientes preocupado com toda essa questão jurídica, né? E foi dentro da OAB Rio de Janeiro, como membro de uma comissão da pequena e média empresa, que eu, digamos, consegui minha primeira cliente de consultoria, que me chamou para esse universo de mentoria. Depois me formei como mentora da Admin também.
aliás, sei lá, desde nova, como eu gostei de negociar, era mais atrevida nisso, os amigos, quando iam abrir um negócio, eu já tive dois, andei na área de marketing, tive negócio, na área de finanças, os amigos, quando querem abrir um negócio, sempre vêm conversar comigo, perguntando o que eu acho. Então, acho que eu exercitei um pouquinho esse lado aí de mentoria de maneira informal, e depois tive a grata surpresa de falar, olha, eu quero abrir um negócio, eu pago. Aí eu falei, tipo aquele assim, putz, eu faria de graça, né? E aí, assim, tive clientes na área de consultoria e mentoria, e pude também, por meio da Abmen, entender a sensível diferença do que é você ser consultor, do que é você ser um mentor no negócio, né? Que depois de eu fazer terapia por 20 anos, é duro, mas é importante fazer só perguntas e que a pessoa encontre as respostas dentro dela, né? Não temos o direito de mudar ali no negócio quanto mentores. E é isso, estou doida para ouvir vocês. Tenho certeza que eu vou aprender um monte. Renata, eu vou ter que te agradecer esse início todo, que eu fiquei até emocionada. Tô aqui, ó. Não esperava ter tido um impacto tão grande aí na tua vida, mas ótimo. Então, quem sabe um dia eu não posso ser uma mentora formal, né? Depois desse feedback aí. Total. Eu sou testemunha, entendeu? Porque como ela não sabe que eu conhecia você, ela fica, que a Beth, que eu não sei. E como eu acompanho a Beth, eu vejo lá as provas que ela participa, curto sempre, né? E aí eu falei, não, Renata, eu sei muito bem, eu estou lá. Vocês sabem também por quê? Porque eu não faço atividade física, mas eu adoro obter créditos de quem faz. Então, quando vocês fazem o curso, eu obtenho créditos de atividade física, entendeu? Tá certo. Aí, a gente vai fazer você largar o cigarro, hein, Cláudia? Ó, eu já fumei, hein? Olha, eu já fui fumante. A esperança. Eu já escalei com a Renata, então a gente combina de levar a Claudinha para escalar também. Verdade. Maravilha. Total. A Claudinha, aliás, tem que ter um caso assim, estudado, gente, porque ela só toma Coca-Cola, fuma e tem uma pele ótima, tem um corpo ótimo. Eu vou botar ela na NASA. Aí, Betsy, vou levar a Betsy, a gente chama a Betsy na natação de NASA. Betsy, a gente tem que estudar a Claudinha. É um absurdo. Vamos embora. Enquanto isso, são os meus créditos. Vocês dizem, olha, tem crédito de escalada, tem crédito de natação, tem créditos de corridas. Oh, que beleza, hein? Mas vamos lá. Catinha, por favor. Bom, meninas, para quem não me conhece, eu sou Kátia Aguilar. Betsy, eu estou nessa de fazer a campanha, meninas estão na campanha de fazer a Claudinha parar de fumar. Né? Vamos embora. Tabagismo, estou nessa, estou com vocês. Ó, tamo junto. Bom, para quem não me conhece, eu tenho também uma estrada longa, né, na área de inovação, empreendedorismo. Eu sou bioquímica por formação, né, formada lá pela UFRJ. Eu trabalhei boa parte da minha vida em parque tecnológico, incubadora de empresas, fui gerente de incubadora de parque tecnológico. Né, trabalhei com essa parte de inovação, com empresas, startups, né? E há uns 4 anos atrás, eu virei, quer dizer, eu abri minha empresa, virei consultora, e eu conheci também a Associação de Mentores, a Abmen, né, em 2018, e eu descobri que o que eu fazia na minha vida inteira era mentoria. E eu não sabia, eu achava que era uma consultoria, mas na verdade eu não fazia consultoria, eu fazia mentoria. Né? A diferença que a gente tem grande, a consultoria você vai dar uma solução para o cara, né? O cara vai te contratar e você vai dar a solução e você vai fazer para ele. Na mentoria, você vai fazendo pergunta e vai levando a pessoa a chegar nas opções e nas soluções dele. E eu fiz isso a minha vida inteira, né? Eu trabalhei a vida inteira, porque quando você está em incubador e parque tecnológico, você não pode intervir no negócio da pessoa, o negócio é dela, né? Você vai lá e fala, olha, eu acho que esse caminho não é muito legal. Você já pensou em outra opção? O que você acha que pode acontecer? Ou, olha, eu acho que seu gato está subindo no telhado, melhor você não fazer isso. Mas se o cara quiser fazer, o negócio é dele, você não pode intervir, né? Fiz o curso de certificação da Abmen, né, da Associação Brasileira de Mentores de Negócios,
E eu estou muito feliz de participar desse grupo aqui. Eu estou como coordenadora, uma das coordenadoras do Rio Info. E eu estou muito feliz também de participar, que agora a gente criou um grupo de mulheres na ABMEM, mulheres mentoras. Nós, neste momento, somos só 25. Né? A primeira reunião foi uma beleza, porque a gente achou que todo mundo ia falar ao mesmo tempo. Mas nós somos muito bonitinhas. A gente levantava o dedinho para falar. Foi ótimo, foi muito bacana. E a gente está fortalecendo esse movimento das mulheres, né? Porque são segmentos tradicionalmente que são conduzidos por homens, que são feitos por homens. As pessoas, quando pensam no mentor, aquele cara, né? Que é o professor que vai te dar um monte de ideia bacana, solução para os seus problemas. A gente também sabe dar, a gente também tem vários conselhos e várias coisas que a gente pode colaborar. Então, assim, sou mentora, faço mentoria. Tem um case, sim, dona Cláudia, para contar que não deu certo. Tem um case para contar. Esse que deu certo, não deu certo. Né? Mas, por enquanto, é isso. Deixa para me apresentar, por enquanto tá bom. Obrigada, Kátia. Agora, Silvia, Sil para os íntimos. Tudo bom? Desculpa o atraso, eu estava numa outra live, saí correndo, aquela correria que a gente anda agora com essa vida de pandemia, que a gente não tem tempo para nada. Os planos de fazer faxina no closet, pintar a casa, foram por água abaixo, né? Porque tá todo mundo trabalhando 10 vezes mais. Antes de me apresentar, eu preciso falar, Simone, na hora que eu entrei e vi seu cabelo, eu precisava falar dele. Aí quando você falou, eu falei, ótimo, eu amo o seu cabelo e eu vou chegar lá um dia. Você é assim... É o ponto, minha meta, é o meu propósito nesse sentido. Parabéns, né? Vamos sair dessa vida de dependência aí das químicas e vamos ser mais naturais. Bom, tá bom, Cristina, talvez não seja todo mundo, mas eu pretendo. Em breve estarei nessa. Eu achei que a pandemia ia me ajudar, mas não rolou ainda, mas quem sabe. Bom, gente, vou dar crédito para a Cláudia. Eu sou Dive Master, aquele pessoal que dá aula de mergulho, sabe? Então, assim, eu mergulhava muito. Tenho muita história disso. Depois eu parei, passei por outras fases, mas o equipamento continua aqui. Então, assim, aquela meta de voltar continua. Quem sabe um dia. Nadei a minha vida inteira quando era pequena, porque eu sempre fui gordinha. E aí me dava para fazer algum exercício, então isso foi ótimo. Hoje não nado mais e tenho horror a cloro. Eu entro na piscina e fico empolada. Acho que foi algum tipo de mecanismo de defesa. Vai pro mar. Vou pro mar, exatamente. Participo das Só falta esse grupo agora e parar no mar, hein? Aí eu não sei o que vai acontecer. Isso é uma loucura! Não é minha praia. Não é minha praia. Fissurada. É areia. Da areia para lá, eu só acho bonito. Meninas, é um prazer estar aqui. Claudinha, obrigada por você ser a nossa líder desse grupo. A gente sabe que não é simples juntar o pessoal em tempos de quarentena, mesmo digitalmente, tem sido muito difícil. E conseguir essa variedade de temáticas e de pessoas também é muito enriquecedor. Minha formação, eu sou Silvia Meirelles, eu sou fundadora da Fábrica de Cursos, que é uma empresa provedora global de soluções EdTech, está aí no mercado há 22 anos. E eu fundei a empresa muito tempo atrás. Eu comecei minha carreira na área de tecnologia e sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, porque eu achava um absurdo eu não ter o meu dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Não foi uma necessidade, por acaso. Meu pai brigava comigo porque não queria que eu fosse trabalhar de jeito nenhum. Foi difícil. Meu pai, gaúcho, machista, ele achava que eu tinha que me dedicar aos estudos porque ele teve que passar por isso. Ele não teve a mesma oportunidade. Então, ele queria que eu aproveitasse. Ainda bem que eu consegui driblar isso, porque esse é o meu brilho, tá no trabalho. Sempre esteve. Embora eu trabalhe com educação, e sempre tenha me dedicado aos estudos bastante a partir do momento que eu comecei a gostar disso, que levou um tempinho, não foi da noite para o dia. Então, eu trabalho com EdTech, eu adoro poder ajudar as pessoas, orientar as pessoas, então eu sou aquela que todo mundo liga para saber como é que faz alguma coisa, principalmente por eu ser de TI, né? Antigamente, suporte técnico era o vizinho, amigo, né? A gente sempre foi muito... Galera de TI sabe, né? Como é que eu troco cartucho, coisas básicas, então, mesmo como é que eu faço um currículo? Coisas simples. Eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos muito legais, o Junior Achievement e o Shell Iniciativa Jovem, e ajudar jovens talentos a desenvolver seus negócios. A gente vê como é precário, né, nesse início. Eu fico vendo também, se eu tivesse tido uma orientação, teria sido tudo mais simples, né? Assim, e aí a gente vai
e a gente acaba gastando muita energia com coisas que poderiam ser muito mais facilmente dribladas ou com apoio de outras pessoas. Mas antigamente a gente tinha muito pouco recurso, né? Não existia essa estrutura, nem essa visão colaborativa das pessoas que, bem a Renata falou, o pessoal, né, dessa pegada de inovação tem no sangue, faz parte do processo isso. Então foi muito legal poder ajudar esses jovens talentos e dentro do possível eu continuo colaborando. E assim, o meu exemplo de vida é que a gente sempre trabalhou com vários estagiários, uma empresa, né, de tecnologia essencialmente, e eu não sabia também que a gente ia ser tão importante na formação de um deles. E na tese de um dos nossos estagiários tem um agradecimento formal a mim e ao meu sócio pelo desenvolvimento dele. Então, e aí que você percebe que você sempre pequenas coisas, né? Porque se a gente nem percebeu que tinha feito alguma coisa, é porque não foi grande. Pequenas coisas podem impactar a vida de pessoas e transformar profundamente. Então, quero muito ouvir o que vocês têm para falar, porque eu tenho certeza que vocês têm muito mais experiência do que eu nesse tema. E eu espero que as pessoas consigam hoje, com essa visão de serem colaborativas e não falarem que são, consigam fazer isso de uma forma um pouquinho mais organizada, né? Dentro de um processo, como vocês falaram, e a Kátia bem enfatizou, que não é você forçar o que você acha que tem que ser feito, mas é você inspirar as pessoas e orientar para que seja feito da melhor forma. Obrigada, Claudinha. Obrigada, Silvia. Agora eu, Cláudio Wilson, sou CEO da BizStudio, uma empresa que apoia a competitividade de negócios, focado em aceleração de startup, internacionalização de empresas, tanto para vir para o Brasil quanto para sair, e inovação corporativa. Especificamente sobre o tema, eu sou mentora de todos os programas nacionais que existem, né? Inovativa, Conecta Startup, né? Até fui mentora aí da Simone no Conecta, né? Do programa Startup Rio, eu estou junto ao Startup Rio com muito orgulho desde que ele começou, eu tenho um carinho enorme pelo Startup Rio. Em termos de hackathon, eu tenho 100 números de hackathons que eu já fui mentora, não posso nem falar, né? E essa atividade, com este nome, eu comecei a exercer a partir de 2012. Mas sempre, como a Renata falou e a Silvia também falou... Ih, congelou. Congelou? Voltou? Tá. Agora voltou. Eu sempre orientei as pessoas, então, vim da área de tecnologia, então também sempre tive isso. E tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma das cofundadoras da Abimem, e foi, eu acho, assim, uma grande vitória para o nosso ecossistema, porque eu tenho essa preocupação do posicionamento do mentor junto ao empreendedor. E eu apoiei toda, hoje em dia eu estou um pouco mais afastado da Abimem, mas eu acho que foi uma grande aquisição que a gente teve para o ecossistema, e também sou mentora do Mentores do Brasil, que já é um outro movimento, a partir de São Paulo, que também é grande. E estou sempre, qualquer um, olha, Cláudia, me ajuda aqui, eu estou sempre à disposição, quem lida no dia a dia comigo sabe que dou força para tudo, estou apoiando tudo, e assim por diante. Bom, então, muito feliz com todas vocês. A pegadinha de hoje, realmente, a gente falar sobre o assunto, mas cases que não deram certo. A Kátia disse que já tem um, e a gente ou pode ficar só no case da Kátia, e se as outras tiverem case, comentam. Se alguém quiser comentar. Eu tenho alguns também, que depois de todo esse tempo de jornada, aí, se eu não tiver alguns cases de insucesso, diria que, então, tem alguma coisa errada, né? Porque sempre a gente tem os acertos e os erros. Mas, Kátia, você pode começar aí a apresentar o seu. Certo. Bom, na verdade é o seguinte, é um caso de uma empresa, né, na área de cosméticos, que obviamente eu sempre cai no meu colo dessas áreas, assim, cosmético, bioeconomia, meio ambiente, apesar de que, né, Cláudia, quando eu me apresentei eu também não falei, também tenho muito orgulho de acompanhar o Startup Rio desde o início, né, já estive mais perto deles, me afastei um pouquinho, estou também à disposição para ser mais próxima. Já participei também de Hackathon, também sou do Mentores do Brasil, lá de São Paulo, enfim.
Mas, enfim, é uma empresa de cosméticos, né? Com duas amigas, que são as sócias, e elas fazem um creminho, na verdade é o seguinte, é um produto à base de produtos botânicos, e elas fazem um creme, principalmente, não é um creme dermatológico qualquer, é um creme bacana para, tipo assim, coisas mais complicadas dermatologicamente falando. Para um produto para queimados, ou para quem tem uma pele que tem uma doença crônica, congênita, um negócio assim, que o cara é todo escamado, a pele é toda ruim, e elas fazem esse creme, elas já testaram, fizeram isso, o produto é muito bom. E aí eu comecei a fazer um trabalho com elas, né? Porque, na verdade, eu sou amiga de uma das meninas, e aí o que não deu certo, né? Primeiro, a sócia, que é a técnica, ela, na verdade, ela começou a desenvolver o produto dela lá em Santa Catarina, junto com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ela tinha um pesquisador que ajudava ela lá no desenvolvimento dos cremes, e ela estava lá porque ela era baseada lá e a empresa era registrada lá. Beleza, até aí estava tudo bem, ela estava começando a desenvolver os cremes, etc, etc. Aí ela começou a testar os cremes com um médico dermatologista, foi dando certo, e começou aquela propaganda boca a boca, e ela passou para um doutorado no Rio de Janeiro. Aí ela veio para cá. Mas a empresa ficou registrada lá, né? E aí a coisa começou a ficar complicada, porque uma das meninas estava aqui e uma das meninas estava lá. O professor que ajudava ela estava lá. Aí ela não sabia se ela fazia produção lá ou se ela fazia produção aqui. Ela não conseguia definir como é que ela ia fazer o tamanho da produção dela, quanto que ela ia, né, de quanto ela estava falando. Eu dizer para ela assim, qual é a sua produção, qual é a tua proposta, o que você quer fazer? Ah, eu não quero vender em loja, eu quero vender tipo vendedora de Avon. Ela queria ter umas promotoras. Eu falei, quem é que vai treinar essas promotoras para você? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que vir para o Rio de Janeiro, definitivamente? Você vai trazer a sua empresa? Então, assim, eu acho que eu não consegui sensibilizá-la o suficiente para, na verdade, ela precisava definir o que ela queria fazer da vida dela. Ela não sabia se ela queria ficar em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro. Porque aí, quando ela começou a fazer o doutorado aqui, ela arranjou um namorado aqui. Só que o professor, que era o cara lá, o guru dela dos creminhos, ficou lá, em Santa Catarina. Fala, Cláudia. Então, você tocou num ponto aí, mas uma coisa que recorrentemente eu sinto, né, que às vezes eu não posso ajudar um empreendedor porque falta ele saber quem eu sou, para ele saber o que ele pode obter melhor de mim. Então, é uma coisa que eu acho muito importante. Da mesma forma, né, quando eu vou fazer mentoria com alguém, né, eu tento antes saber quem é a startup, né, para poder saber como que eu vou poder ajudar. Várias vezes acontece do empreendedor não pesquisar quem sou eu, e eu acho que a mentoria acaba não tendo tanto sucesso, como você estava falando, eu achar que não consigo ajudar, porque realmente ele não sabe quais são as perguntas que ele pode, quais são as questões que ele pode trazer, quais são as dores que ele pode mencionar, que eu possa ajudá-lo. Eu tenho toda uma metodologia de... eu tenho que confessar que eu ainda não fiz o curso da BIMEM, tá? Eu sou fundadora, mas eu não fiz. Mas eu tenho uma metodologia própria que eu utilizo, normalmente nas mentorias, né? Independente do que eu sei da startup, eu sempre boto ela para ela dizer o que ele faz, quem é, né? E ali, naquela conversa, eu vou começando a pontuar algumas perguntas, vou entregar aqui, na verdade, eles não necessariamente sabem, mas eu estou orientando toda a história para poder realmente conseguir chegar num resultado que a gente consiga trocar uma ideia. Porque a mentoria também tem o seguinte, né? A gente apoia eles, a gente passa nossas experiências e eles passam as experiências deles.
isso, assim, dá uma riqueza para a gente, né, que está do outro lado, muito grande, né? Mas não vou especificar nenhum, porque aí são vários, né? Mas eu não necessariamente acho que todas as mentorias são excelentes, porque realmente falta esse trabalho por parte do mentorado e acabo eu ficando também meio perdida de como é que eu vou conseguir orientar, uma vez que ele não sabe nem o que eu posso contribuir com ele, né? Cris, você queria falar? Como não é a minha praia, a minha questão vai ser dúvidas, né? Então, por exemplo, mentoria é um serviço caro, consultoria é um serviço que equipara a mentoria em matéria de valor, e como é que vocês definem quanto tempo isso leva para ser feito? Deixa eu fazer aqui, abrir mais o leque. Quando a gente foi construir até a BIMEM, um assunto recorrente quem é o mentor? Qual é a diferença entre um mentor e um consultor e um coaching? Ainda tem a figura do coaching que a gente nem mencionou aqui, né? Então, são 3 figuras. Eu ia perguntar isso, porque para mim, coaching, mentoria... Não, eu já vejo, na verdade, o coaching e a mentoria, eles são muito próximos, só que o coaching, a visão que eu tenho, né, é que, na verdade, ele pontua a sua carreira profissional. E a mentoria pontua a empresa, a startup. A gente não deixa, às vezes, de fazer um trabalho de coaching durante uma mentoria com um startupeiro, né? Eu estava participando de outra reunião que a gente estava falando que às vezes as startups só se brigam, né? E a gente tem que fazer um outro trabalho, inclusive de coaching com eles, para ver a sanidade mental ali de todo mundo conseguir lidar, né, com a situação. Então, isso aí seria um coaching, né? Eu estou lidando justamente com as questões profissionais individuais. A mentoria ela é focada na empresa como um todo. A mentoria para a consultoria, uma coisa que a gente fala muito a consultoria, você chega para mim, Cláudia, eu tenho um problema. Eu vou, estudo o problema e te devolvo a solução. A mentoria, a nossa atividade, a nossa função é provocar você em questões que, pela nossa experiência, não estão bem sedimentadas, ou do negócio, ou até da ideia que você está tendo. Então, provocar que você defina uma coisa que ainda não está muito definida, por exemplo. Ou uma mentoria, vamos dizer assim, mais temática, que é o que eu chamo. Por exemplo, hoje mesmo lá no Startup Rio, a gente está fazendo uma mentoria de contabilidade, né? Então, vários startupeiros têm dúvidas de como é que morrem de medo de contabilidade, mas o empreendedor, isso eu tomo para mim e recomendo para todo mundo, você tem que entender, entre aspas, de tudo, no mínimo para você saber onde é que você está pisando, o que você pode pedir, o que está faltando. E, por medo, eles acabam não explorando muito determinados assuntos, né? E é interessante, nessa hora, eles entenderem que foi o que aconteceu hoje, todo mundo apresentou suas dúvidas em termos de contabilidade. Como é que é, o que é contabilidade, né? Quais são os benefícios da contabilidade, quais são as responsabilidades da contabilidade, que relatórios um CEO de uma empresa deve estar sempre de olho, que ele tem que receber mensalmente. Esses são alguns exemplos. Só terminando aí, depois eu passo para a Silvia, a questão do valor. Um consultor tem um homem-hora dele lá, que aí é definido aí mercado e tempo de experiência. O mentor, existe uma discussão no mercado, mas o mentor, tá bom, vou dar o meu exemplo, né? Eu faço a mentoria pro bono com a mesma startup, no máximo por 3 horas. Depois disso eu cobro. No Rio de Janeiro é difícil, os startupeiros normalmente eles não querem pagar, mas em São Paulo, da primeira hora eles já querem pagar, é um exemplo que eu dou. Lá fora também é comum, dependendo de determinado tempo,
você também pagar, porque eu tô deixando, é aquela história, né? Se eu for fazer mentoria a semana inteira, 8 horas por semana, 8 horas por dia, onde é que eu vou ganhar dinheiro? Não cai do céu. Então, você separa um pedaço do pro bono, né, que é até o give back que você recebeu até hoje, mas o resto, eu sou a favor que seja cobrado. No meu caso, atualmente, eu estou cobrando R$360, até porque há casos em que você vai fazer mentoria e que o menino não vem preparado, o empreendedor não vem preparado, eu falo até menino, mas é até gente mais velha, entendeu? 50 anos, tem vários mentores de 50, 60, e ele vem bater papo, falar sobre o mundo de negócios como um todo. E papo, gente, eu então levo 5 horas no papo assim, ó, tranquilo. E o que vai acontecer com essas minhas 5 horas? Então, a minha postura, isso, uma das atividades da BIMEI, justamente, não é regular, né? Mas é a gente ter boas práticas e as recomendações, cada um segue. Eu nem sei se a BIMEI está recomendando alguma coisa similar do que eu faço, mas o que eu faço é isso. E eu separo, então, tempo do dia para dedicar ao pro bono e, quando esgota, se eu tenho uma fila muito grande de startup, eu digo para ela, olha, agora você vai com uma segunda rodada, você vai entrar lá no final da fila, porque tem ainda muitas novas que vão entrar e eu acho que é mais democrático eu fazer isso. Se na época não tem muita gente, porque também isso é sazonal, né? Se na época não tem muita gente, ele entra de novo no final da fila e rapidinho a gente fala e aí está tudo resolvido. Então, não sei se eu te respondi, Cris, mas é isso. Vou deixar a Silvia falar e se alguém quiser dar depoimento de algumas outras experiências nesse caso, Simone também. Então, vamos lá. Silvia, depois Simone. Na verdade, eu tenho 2 perguntas, tá? Vou aproveitar. Eu tenho bem mais, mas eu selecionei 2 agora. Primeiro, eu queria saber como é que tudo começou, né? Quando se organizou isso? Quando virou uma profissão, um ofício? Quando passou a ter uma metodologia? Quando as pessoas resolveram regular isso de alguma forma? Porque a gente faz mentoria desde sempre, orientação para várias áreas, e aí a gente criou essas categorias, então você tem, né, a mentoria, você tem o coach, e cada um com um foco diferente. E depois, se as startups são, de fato, empresas que consomem mais esse tipo de consultoria e serviço, considerando que elas estão numa fase inicial e são empresas muito focadas, né, especializadas, então elas acabam precisando que outras áreas sejam parte desse ecossistema mini que elas criam e que possam aí se desenvolver e perceber o mercado. E aí a terceira, né, porque acabou que foram 3, mas se não são as startups, qual é a indústria que mais consome, né? Se é mais uma indústria de tecnologia, uma indústria tradicional de bens e serviços, quem é que consome? E aí, assim, muitas curiosidades eu tenho, né, meninas? As perguntas, se deixar eu respondo todas as perguntas, mas as perguntas referentes sobre mentoria, eu vou até pedir para a Kátia responder, já que ela é até aqui uma das representantes da ABMEI, e mostrar qual é o posicionamento da ABMEI, tá? Nem todo mundo reza da mesma cartilha da ABMEI, mas a ABMEI é uma associação brasileira de mentores de negócios que tem se posicionado de uma forma aí para estar apoiando o, vamos dizer assim, o desenvolvimento da atuação de mentor. Aí, Kátia, responde aí, senão... Não, Silvia, na verdade, assim, a associação... Cláudia, me corrija se eu estiver errado. A associação começou em 2016, não foi isso? 2015, 2016. Né? Então, uma associação relativamente nova. Né? Vou falar um pouco, respondendo às suas perguntas, um pouco do que foi dito. Uma das coisas que eu aprendi na associação, e eu queria muito ouvir a Simone, né? Uma das coisas que eu aprendi muito na associação, eu fiz lá a certificação, eu sou certificada pela associação, eu aprendi essa diferença entre consultor, mentor e coach. É exatamente o que a Cláudia falou, né? O coach cuida da pessoa física, o mentor cuida da pessoa jurídica. O mentor leva você a pensar e não te dá a solução, e o consultor faz para você. Você contrata o cara e o cara te dá a solução. O cara vai fazer o negócio para você. O mentor, você vai ficar lá. O grande lance do mentor é você ficar perguntando qual é a pergunta-chave que vai dar o clique no cara. Então, assim, você tem mentor de quase todos os tipos. Você tem mentor na área de tecnologia. Tecnologia demanda muito, né? Demanda muito.
Agora, por exemplo, um dos segmentos que eu tenho visto muita gente trabalhar dentro da própria associação é um segmento administrativo, assim, por exemplo, condomínio. Tem muita gente mentorando condomínio. Né? Todas as reuniões que a gente faz, sempre surge um caso de alguém que está mentorando algum condomínio. Condomínio mesmo, da gente de casa, de prédio, condomínio de edifício, administradora de condomínios, empreendimento desse tipo. Então, assim, você tem comércio, você tem varejo, você tem tecnologia. A tecnologia demanda bastante. Né? Uma das coisas que eu achei legal, que eu aprendi na certificação, e tem aí um monte de linhas dentro da própria associação, tem, digamos que, veios diferentes, né? Mas uma das coisas que eu aprendi que é muito legal e que eu acho que é bacana, na hora que você começa a fazer uma mentoria, e uma das coisas que eu tomei para mim, eu não fazia antes e a partir da certificação eu passei a fazer, que é o que Cláudia falou. Eu faço um acordo com o mentorado, um acordo de expectativas. Né? Você faz um acordo com o cara. Né? O que você quer de mim, o que eu posso, né? O que você espera desse trabalho? O que você acha? Aí ele falou assim, eu quero que você resolva para mim. Então não é comigo. Eu não sou um consultor. Você pode me contratar até como consultor e depois a gente reconfigura tudo e eu vou trabalhar com você como consultor. Mas o mentor é outra praia. Então, assim, mentoria eu acho que é uma coisa que vem surgindo muito. Para mim é uma coisa recente. Comecei falando para vocês, eu trabalhei a minha vida inteira dentro de uma instituição em que eu dava mentoria, que eu dava conselhos e eu não sabia. Né? Eu levava o cara a fazer um negócio, eu estava achando que eu estava ali na minha função de gerente, de incubadora ou consultora, e na verdade eu estava aconselhando o cara. Né? Mas regulamentado, digamos assim, é uma coisa mais recente, assim, é uma coisa mais de uns 5, 6 anos para cá. Né? E tem essas divergências de grupos. Né? Por exemplo, tem um grupo de São Paulo que acha que a gente não tem que cobrar, que mentoria tem que ser pro bono, tem que ser gratuita, porque o cara que é startup, ele está começando, ele não tem grana para pagar. Tem gente que já acha que... Até porque o pessoal de São Paulo, se eu não me engano, a maioria deles também são consultores e a mentoria eu, por exemplo, dou 3 horas. Eu acho que eles não chegam a dar essas 3 horas, entendeu? E aí depois eles partem para uma consultoria. Tem muita gente que faz a mentoria por um determinado tempo, dá uma ajuda e depois parte para uma atuação de consultoria que é dar resposta. Aí a startup está precisando de uma solução rápida. Tem outros casos em que você dá a mentoria pro bono e depois você cobra. E tem alguns casos que você só dá a mentoria pro bono e se começar a consumir muito seu tempo, você diz, olha, infelizmente não tenho mais tempo para estar disponibilizando para você. Agora, só queria pontuar que uma profissão não é regulamentada. Na verdade, o que se busca é melhores práticas dos profissionais que atuam nessa área para que a gente consiga realmente apoiar as startups. Isso. Não tem uma regulamentação, entendeu? Ela tem uma associação, alguns grupos trabalhando, mas ela não é exatamente regulamentada. Só para complementar, então, hoje quem consome mais na visão de vocês é a tecnologia, provavelmente, que é o que consome mais qualquer coisa, né? Qualquer tipo, atualmente. O que mais é consumido. Empresas de base tecnológica que consomem mais. Mas qual é o tipo de mentoria que é mais consumida? Existe um mentor que eu não sei quanto que o pessoal já consegue enxergar, que é o que eu chamo do mentor técnico. O que mais tem é mentor de negócios, mentor de gestão, né? Agora, por exemplo, um mentor de determinada área especificamente técnica, eles ainda não estão tão engajados nessa história. Eles até fazem, que é aquela história que você que é da área de tecnologia, você liga para um amigo e diz assim, pô, tá dando pau aqui na configuração do meu servidor, como é que eu resolvo? Ali, ele está te dando uma mentoria, porque, no fundo, ele está dando sugestões do que ele faria que você que vai fazer. Agora, se você ligar para ele e dizer assim, vem aqui em casa e configura o servidor, vem aqui na minha empresa e configura, aí ele já está dando uma consultoria. Entendeu a diferença? Esse consultor técnico, ele ainda não está muito identificado no mercado, mas eu acho ele muito importante.
principalmente com as tecnologias emergentes, porque muitas vezes você tem até noção do que é uma tecnologia emergente, você pensa no negócio com a tecnologia emergente, mas você não é técnico. E você tem na sua equipe alguém que tem conhecimento da tecnologia emergente, mas ele não é sênior, vamos botar assim, ele não tem experiência suficiente para estar resolvendo todos os problemas. Então, esse mentor técnico é uma figura que está pouco vista no mercado, mas que, se Deus quiser, a gente vai fazer esse pessoal surgir. Agora, a maioria das demandas que existem é o mentor de negócios. Esse aí é realmente o que tem mais. Que tem muita oferta e tem muita demanda, que teoricamente se aplica em qualquer empresa, sendo de base tecnológica ou não. Só para fechar aqui a minha pergunta, eu vi que tem um monte de dedinho, e aí só para complementar, ilustrando, eu sou dessa indústria de tech, né, que é outra vibe, é bem diferente, e a gente utiliza esse termo muito, há muitos anos. O mentor, para a gente, é o professor que orienta o aluno, ele não vai resolver o problema, ele vai ser um orientador. Então, dentro existe inclusive uma formação específica para esse cara, só para complementar aqui, ilustrar para vocês. Ótimo, obrigada. Eu vou pedir para a Simone falar e depois a Beth, que a Simone estava na fila. Obrigada. E, Kátia, gostando. Ótimo você compartilhar. E, Silvia, eu tenho sido demandado para a mentoria num outro espectro, que é para aquela pessoa que está buscando empreendedorismo. Não especificamente de empresas, mas pessoas que querem constituir o seu negócio. E eu tenho um case muito recente, de uma empreendedora, de uma ONG do Rio de Janeiro, e é um empreendedorismo pro bono que eu faço por conexão com a causa, né? Que é o empreendedorismo social voltado por fortalecimento de gênero e econômico de mulheres. E aí nós começamos essa mentoria em março, ali no calor da adoção das medidas sanitárias restritivas. E ao longo eu fui percebendo que nessa caminhada ela não conseguia se perceber como empreendedora, como a pessoa que está gerindo o próprio negócio. O negócio dela é da área de moda. E o tempo todo ela se falava como eu, design, como eu, qualquer outra coisa, menos eu, a idealizadora do negócio. E isso foi uma crescente, até que um determinado dia eu vi que a mentoria estava caminhando, não para coach, estava caminhando para um divã, o divã mesmo. E aí eu trabalhei 8 anos, inclusive eu não falei, eu trabalhei 8 anos no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica em São Paulo. Eu estou agora aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e eu trabalhei na ponta, fazendo a escuta qualitativa. E aí eu percebi que, nesse dia especificamente, a mentoria estava virando um divã. E aí foi o momento que eu tive que parar e deixar de uma forma bem objetiva o seguinte, vou dar o nome dela de Maria, tá? Maria, a nossa parceria, ela está sendo muito bacana, só que eu não consigo visualizar você se olhando como protagonista da sua própria história e sendo a idealizadora do seu negócio. Porque o tempo todo você reproduz que você é designer ou que você em algum momento é artesã, mas você não consegue se posicionar. Então, isso é uma grande dificuldade, a tal ponto que eu comecei a solicitar dela alguns resultados. E aí, você foi lá, você fez o formulário, validou, e aí ela sempre trazia alguma barreira. E aí foi a experiência muito recente que eu percebi que muitas mulheres querem empreender, muitas. Mas nem todas as mulheres estão preparadas para empreender, para ter o seu próprio negócio. E não é que elas estejam erradas. Na verdade, aí Claudinha já me conhece, sabe a minha percepção, Renatinha também.
é um pouco também da construção do nosso papel na sociedade, entendeu? Empreender, até bem pouco tempo para a mulher, bem pouco tempo não. Agora, empreender é complementariedade de renda para a maioria das mulheres no Brasil. Quando nós estamos falando em mulheres que são sujeitas, tomadoras de decisão, e aí vou trazer um pouco para o ambiente de inovação, nós temos aí um índice muito pequeno, de quase, no espectro aí de 20 mil startups, nós não temos nem 10% de mulheres que estão em liderança, né? Então, essa mulher que quer criar o seu negócio, que quer estruturar, ela me procura, mas nem todas estão preparadas para isso. E a gente não tem uma educação empreendedora no Brasil. Quer dizer, então a gente tem uma somatória de conjunto de coisas, né? Os papéis que são atribuídos para nós, mulheres, que todas nós sabemos quais são os nossos papéis sociais, de maternidade, de cuidadora, mas que também, por conta da sobrevivência e complementariedade da renda, nós saímos a campo para poder criar o próprio negócio. E nem sempre é assim, né? Nem sempre estamos preparadas. Então, isso que eu compartilhei, e ela sumiu. Há 1 mês e meio, não tenho mais notícia dela. Fiz contato com a ONG, perguntei, olha, onde está a Maria? Né? E aí a ONG também falou, nem sabia, olha, também não sei onde é que está a Maria. Então, foi um case para mim agora muito recente. E assim, eu estou com uma dor no coração, que é a mesma coisa que eu sentia quando eu fazia o atendimento às mulheres, né? Eu estou com uma sensação assim, perdi essa mulher. E é difícil, é muito difícil, porque eu não tenho ferramentas para avançar. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Os nossos aplausos por esse trabalho de ouvir essas experiências horrorosas de violência doméstica, porque não é qualquer ser humano que consegue ter esse tipo de função. Parabéns, Simone. Obrigada. A gente traz esse tema aqui, Simone aí é minha mentora desse tema. Olha, tem muita coisa para trocar com você, quero aprender muito contigo. Estamos todas aprendendo. Eu estou fazendo uma observação, né? Eu nunca me vi como homem ou mulher, me vi como um profissional sempre, né? E tem a Simone, tem mais 2 outras pessoas, a Cristina e a Sônia, que de vez em quando elas falam assim, Cláudia, tem um olhar mais malicioso, presta atenção. De vez em quando eu tenho feito esse exercício, porque para mim é um profissional. Eu nunca fiz diferença assim, se era homem ou se era mulher, né? E elas começam a me chamar a atenção, porque eu tenho um pouco mais de malícia, eu estou treinando, né? Juro que eu estou treinando. Eu também tenho essa visão aí, Cláudia. Inclusive, a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Não é nem uma pergunta, mas algo para a gente discutir. O processo de mentoria, pela definição aqui que a gente está discutindo, não necessariamente é um processo, tem que ser um processo individual, né, se a gente está olhando a pessoa jurídica, né? Mas na medida em que a gente começa a falar de liderança, de carreira, mentoria, nesse tipo de coisa, aí sim eu entendo que ele precisa estar mais individualizado, se não muito próximo de um coaching, né? E se faria sentido uma mentoria para mulheres diferente de para homens, assim, porque na minha cabeça isso não sei se faz tanto sentido, mas talvez sei lá, pelo olhar que eu tenho para a profissão, que como a Cláudia também não vivi, eu não vivo essa coisa de homem, mulher, enfim, eu acho que dificuldades existem dos 2 lados, mas talvez eu é que me recuse a enxergar dificuldade, entendeu? Então, eu diria que a minha amiga Simone vai dizer, que em seguida eu vou dar a palavra para ela, que tem que ter, porque, na verdade, do que eu fico observando às vezes, acaba que a jornada de uma mulher numa empresa é bem diferente da jornada de um homem numa empresa. E a cobrança, vamos dizer assim, familiar de uma mulher em casa, em comparação a um homem, também, principalmente na nossa geração, é bem diferente. Eu, vamos dizer assim,
Meus filhos acompanharam toda a minha jornada, eles sabem, tem fases que eles dizem, ai, você não olhou para a cara da gente. Mas todo mundo se quebrou e eu estava lá no hospital com todo mundo, entendeu? Prova, dever de casa, mas que seja. Mas o meu depoimento seria esse. Mas Simone, eu sei que tem um olhar bem apurado sobre o assunto e eu peço que ela se manifeste. Segunda-feira passada, dia 29, eu estava participando como mentora de um hackathon nacional. E aí eu tinha um horário, meia-noite, na mentoria. E eu estou lá, como estou com vocês aqui. E eu sempre gosto de manter a câmera aberta. E em hackathon é muito engraçado porque as pessoas têm uma certa dificuldade de poder abrir a câmera e olhar o outro lado. Mas eu humanizo, porque independente de estarmos nesse espaço, nessa ferramenta tecnológica, a humanização permanece. Seja pelo olhar, seja pela voz, isso é importante. E eu mantive a câmera aberta e eu pedi, por favor, eu gostaria que vocês abrissem a câmera. Abriram a câmera de 6 mulheres. Eu falei, o babado vai ser bom, o que vai acontecer? E aí, eu perguntei o nome das meninas, né? Variava entre 25 e 45 anos. Todas estavam no hackathon pela primeira vez. E eu perguntei, por que vocês estão no hackathon? Né? Todas, porque nós estamos em transição de carreira. Seja uma UX, desenvolvedora que trabalhou numa outra perspectiva, e aí elas me falaram, Simone, a gente está em transição de carreira. Mas, na lista de mentores, nós vimos que você era uma mentora que atua com empreendedorismo de gênero. Então, nós escolhemos você. Inclusive, elas falaram isso. Nós escolhemos você para poder conversar. E eu falei, tá bom, tudo bem. Então, eu sempre me coloco num nível de igualdade. Né? E empatia é você olhar para essas meninas, essas mulheres, e entender que a minha dificuldade é a dificuldade delas também. E aí começamos a conversar, tal. E aí teve uma hora que há a conexão, né? Gente, era 1h30 da manhã, vocês não têm ideia. E aí eu falei, então, vamos falando sobre modelagem de negócio, tal. Uma delas veio e falou assim, Simone, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque se fosse presencial, eu não ia ter com quem deixar meu filho, eu não ia poder amamentar o meu filho, eu não teria com quem, porque eu sou mãe solo, não teria com quem distribuir a responsabilidade. Essas são as dores das mulheres. Por mais que a gente esteja no ambiente de inovação, por mais que a gente esteja atuando com tecnologia, as dores ainda permanecem. Eu falei, olha, meninas, então sintam-se à vontade. A conversa virou de uma tal forma que a gente começou a conversar sobre as dificuldades que elas encontram num ambiente tecnológico e de inovação. E foi consenso, cada uma trouxe ali para a grande roda, porque a gente acabou, lá pelas 2h da manhã, virou uma grande roda, a mentoria, e entender qual era o papel delas ali. E aí elas me perguntaram, mas a gente está aqui para criar uma solução. Eu falei, qual é o papel de vocês aqui? Vocês têm que me dizer qual que é o papel. Então, a Renata vai falar e depois a Cris fala, que a Renata estava aqui. Eu só tô preocupada, é o seguinte, é porque eu tenho uma entrevista para fazer também pelo Zoom às 8h. Então eu preciso dar um break para beber uma água e para voltar. Então eu não consigo ficar até o final, né? Você não, e a gente também já tem que terminar aquela história. Você quer fazer alguma pergunta, adiantar algum comentário? Na verdade, eu queria propor uma próxima conversa para vocês entenderem que o mundo que eu vivo do jornalismo não tem nada a ver com nada que eu acompanho nas reuniões. Absolutamente nada. Então, eu sempre me sinto andando paralela. O que eu posso tirar desses encontros? Porque o mundo que a gente vive, das coberturas, dos trabalhos, das microempresas, de assessoria de comunicação, gente, não tem absolutamente nada a ver com esse mundo aqui, entendeu? E assim... Qual é o técnico, Cris? E você planejar, por exemplo, vocês estavam falando, a Simone estava falando, eu estou atualmente tentando me candidatar, criar uma chapa, né?
para a presidência da Associação dos Cronistas Esportivos, e eu sou o avesso de todos eles, porque eu tenho quase 60, eu sou mulher, só tem homem, eu adoro tecnologia, todos eles odeiam, mas eles têm que me perguntar as coisas porque eles não sabem nem trocar um Wi-Fi de um computador para outro, não sabem usar o vídeo, não sabem usar o celular. Eu sempre fui massacrada, né? Porque quando eu entrava com o meu Nokia 71 para as coletivas, eles olhavam de lado e olhavam para mim e diziam, coitada, não tem emprego, não tem onde fazer as coisas, então usa ali o celularzinho dela para fazer as coisas. Nada, você fazia mentoria técnica e faz até hoje. Pois é, então eu queria ver se a gente conseguia trazer um tema que eu pudesse trazer a comunicação mesmo, jornalismo, que está sendo obrigada a se reinventar para dentro deste mundo, porque a gente não é deste mundo. É por isso que geralmente tem uma mesa só no Rio Info, que sou eu que organizo às vezes, os jornalistas não vão para debater, e todo mundo está tendo que usar agora. Entendeu? Então, assim, são assuntos que a gente fica olhando, que assim, se eu boto mais uma jornalista aqui, vai dar assim, hackathon, mentoria, 2h da manhã. Entendeu? Não é o universo. O único universo que fala Globo News, a gente nunca desliga, é só a Globo News. E se a gente falasse, por exemplo, eu acho que podia ser até uma trilha, hein, Claudinha? Tipo, mulheres nos lugares que são completamente incomuns, por exemplo, né? Fazendo comunicação no esporte, que é o berço dos homens. A gente começa quarta-feira que vem com a Cris trazendo o jornalismo, e aí a gente já vai preparando aí as outras atividades para os próximos. Queria muito ouvir a Renata, eu só não consigo agora Renata por causa desse... a Renata fala e a gente encerra, porque já estamos, já senti hoje que a gente vai até meia-noite se deixar. Mas vocês sentiram como é que eu me sinto? Eu me sinto assim, eu estou nadando, né? Aí vocês jogam uma boia, eu agarro a boia, continuo nadando. Aí, de repente, aparece outra boia lá. Aí eu falo assim, caraca, essa boia não tem nada a ver com a minha aqui, mas vou pegar aquela boia lá também, entendeu? Então, essa é a proposta do fórum, justamente, por exemplo. Eu não entendo nada de jornalismo a não ser assistir. Então, quando você traz o tema, deixa eu trazer qual é o mundo do jornalista, né, do jornalismo, eu vou estar super curiosa e cheia de perguntas, não é? E tragam assuntos que eu não saiba, pelo amor de Deus, que eu sou super curiosa, adoro coisa nova. Eu estou aqui, de vez em quando eu abaixava só os olhos, porque eu moro no Twitter, de vez em quando eu volto para minha casa, né? E assim, aí vocês vão dizer assim, pô, mas um Twitter, o meu Twitter eu não sou Cris lá, eu sou @fimdejogo, eu não tenho nome, né? Mas a minha foto sou eu. E quando o pessoal fala comigo, o pessoal fala assim, a fim de jogo, que é uma palavra masculina, mas eu sou a. E há anos que eu não escuto mais nada dizendo do tipo, a mulher falando de futebol. Eu não escuto absolutamente nada. A família me pergunta de coisas, né? Então, assim, é um universo, gente, completamente diferente. E, assim, eu acho que em algum momento trazer isso para vocês é interessante, porque vocês nem imaginam o que rola daquele lado de lá da telinha, né? Aceito o desafio, Cris. Aceito. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre o mundo do jornalismo no cenário atual de tecnologia, de pandemia, de tudo que está acontecendo. Todas curiosas. E antes de eu sair, eu queria ouvir um pouquinho a Renata, só enquanto eu vou ter 3 minutos para beber água correndo e voltar, mas queria esperar só mais um tiquinho. Vamos lá, Renata. Tá no mudo. Falei, obrigada, Cris, obrigada a todos vocês. Aos poucos a gente vai descobrindo pontos em comum, né? A Silvia, quando falou do mergulho, eu vibrei aqui, porque também é outro mundo que eu adoro. E ouvindo todas vocês, vejo que o papo com a Cris, né, no nosso próximo encontro, vai ser muito bem-vindo. Porque de tudo que eu ouvi, pelo menos, chego ao consenso de que a empresa é feita de pessoas para pessoas.
Então, quando em todas as mentorias a gente, cuidando da CNPJ, se a gente não pergunta qual é o propósito, né, daquela razão social, o trabalho não é bem sucedido, né? Seja qual a intenção for quando se abrem os trabalhos. Aliás, eu fiz o meu curso de formação de mentoria pela ABMEN ao lado da Kátia, que também foi uma figura muito querida comigo lá, e ela estava fazendo o curso dela de reciclagem, né? Ela tem uma bagagem muito grande nesse formato. E tudo, Cris, que a gente trabalha aqui, na verdade, é a comunicação, né? Se você ouvir com atenção aqui o que cada um de vocês disseram, a gente está falando de perguntas e respostas. E isso demanda a técnica de um bom jornalista, né? Você saber fazer as boas perguntas, você fazer o dever de casa dessa empresa, desse negócio. E aí, quando a Cláudia mencionou a questão de mentoria, uma mentoria sênior, quando eu falei para a Betsy, poxa, meu sonho é trazer você para o Startup Rio, porque além da figura dela ser muito soft, assim, ela é um exemplo lindo de uma hiper especialista no mercado de TI para o mercado de tecnologia, o que vem a somar muitíssimo pelas startups que passam lá, né? Ela sabe como chegar e ela tem naturalmente, na sua natureza, eu pude experimentar isso com CPF lá na água, né? Assim, e nadar no mar eu acho uma ótima analogia do que é você falar de concorrência, o que é você falar do mundo, porque o mar é o cenário que a gente não pode controlar, né? A gente já passou... certezas, né, Renata? Exatamente, e são analogias como essas que a gente traz para o trabalho de mentoria, né? E manter-se tranquilo, manter-se sereno, saber trabalhar em equipe, né? Saber o senso de responsabilidade com o outro, a questão da liderança, são fundamentais para o êxito do negócio, né? E fazer essas perguntas. E só um detalhe aqui que eu acho muito interessante quando ouvi também sobre a questão do empreendedorismo no Brasil. A Betsy perguntou, poxa, a questão das mulheres, e logo a Simone, que tem uma sensibilidade realmente muito especial para falar com as mulheres. E quando a gente fala só com as mulheres, também é no geral, porque aqui no Brasil existe uma certa glamorização de ser CEO, de ser CFO, né? As pessoas querem ter um negócio e quando entendem o barulho que é a responsabilidade de ser líder, de pagar contas, muitas questões ficam ali embaçadas, né? E parte para o emocional. Muitos casos que você pega de um negócio, eles estão entrelaçados, né? A Silvia ponderou, né, da jornada dela, apesar das especificações, você está falando com uma pessoa, né? Por mais que ela represente um negócio e você queira ouvir ali, fazer as perguntas, você está lidando com um ser humano. E um ser humano criado numa cultura no Brasil com essas questões. E me fez lembrar o meu momento há 15 anos atrás, quando eu estudei, junto com um professor meu, o mapeamento do empreendedorismo na União Europeia. E a gente vê uma muito clara de como é tratado o empreendedorismo e a questão de gênero com o êxito de negócios inovadores. Sim, uma coisa está diretamente relacionada com a outra, né? As perguntas que a gente faz e a forma como a gente cuida das nossas crianças, eu achei muito legal. Vou citar aqui o Fernando Poste, que também faz parte do time do Startup Rio. Ele falou uma frase muito legal: o quão a gente está disposto a ouvir as crianças é o quão a gente está disposto a mudar o mundo. Né? Eu achei essa uma frase muito legal, porque geralmente a gente fala, fica quieto, né? E um beijo, Cris, eu vou estar curiosa aqui para te ouvir na próxima semana. E é isso, né? Essa questão de comunicação. Paro aqui, dou um congela para você dar um alô para ela, Claudinha. Já foi. Mas era isso, assim, eu queria compartilhar com vocês esses cenários e deixar registrado aqui que a gente vive hoje um momento histórico no mundo, especialmente no Brasil, discutindo nas redes sociais para a grande massa, aí com figuras falando de uma cantora pop está sendo cancelada na internet porque fez um vídeo ruim e ela
recém-separada. São questões como essa que acabam influenciando, né, o subconsciente ali de quem está empreendendo, da forma como se vê uma mulher, né, que a mulher é a responsável na família, ou de cuidar da criança, por mais que ela também tenha um negócio. Isso acaba, por mais que não tenha sido talvez o cenário experimentado por nós aqui, é algo esperado na sociedade. É difícil ainda você ver mulheres em posições de destaque e ganhando a mesma coisa que os homens. Enfim, são várias questões já discutidas, e eu só queria deixar registrado isso aqui, e relembrando também que países escandinavos, onde a inovação é levada para dentro da escola, é discutido com amplitude nas faculdades, dá um retorno direto, desde a criação, por exemplo, da Absolute até o Spotify, né? E isso que a gente usa. E eu acho que tem uma relação muito forte entre as duas questões de como é que a gente cria o CPF, acaba dando um retorno direto nesse CNPJ, né, que a gente está gerando. Obrigada, Renata. É bom que a Renata ficou calada, fez um apanhado geral enquanto a gente está aqui na animação. E aí eu vou pedir para a Silvia falar, que ela levantou o dedinho. Eu vou falar rapidinho só. Achei muito interessante o que você falou, Renata. Assim, eu tenho várias experiências pessoais nesse sentido do preconceito com a mulher, mas assim, é uma coisa tão que eu já resolvi deixar para lá. Então, por exemplo, eu vou em reuniões, eu e o meu sócio, que é uma pessoa muito tímida, fechada, parte do formato dele, e eu falo pra caramba, eu dou várias ideias, eu participo muito das reuniões, e aí ele fala algumas coisas e no final alguém vai comentar alguma ideia que eu sugeri e fala que foi ele que disse. Porque é automático. E isso acontece todas as vezes. Não vai acontecer uma vez. E eu sou CEO há 22 anos da fábrica de curso. Então, eu vivo isso há séculos, antes da internet ser usada comercialmente. E eu abstraí, porque é uma forma que eu achei para lidar com isso. No início, eu ficava mais chateada. E, assim, desde que tenha vindo da minha empresa a ideia, eu continuo tranquila, não fico tão chateada, porque eu desvia completamente. Mas isso é muito comum, e isso é um detalhe, porque esse é um detalhe do preconceito. Tem vários outros infinitamente mais importantes e que minimizam a importância da mulher em seus papéis vários e acumulados papéis e responsabilidades, que tem um impacto muito maior. Vide aí, né, o ponto mais drástico, que é a história da violência, que tem tudo a ver com o poder. Ela não é exatamente um desvio de personalidade, é um desvio moral, obviamente, mas a relação é toda de poder. Então, e é uma coisa que me choca. Eu sou aquela vizinha que liga para a polícia e liga para todo mundo quando houve a gritaria. Não quero saber quem está gritando. Mas a gente precisa melhorar isso na nossa sociedade muito, para que a gente consiga, de fato, empoderar mulheres, para que elas sejam MEI, para que fazem o salgadinho em casa e contribuem ou criam uma forma de subsistência. E agora, mais do que nunca, a gente está vivendo com essa loucura. Isso tem sido mais importante. Já era no início da crise econômica, agora muito mais. E a gente, como mulher, tem o dever, a obrigação, eu acho, de pegar isso como bandeira. A gente não pode deixar isso para lá, não pode olhar para o lado e fingir que isso não existe. Cláudia, congelou? Horas. Todo mundo tem outros compromissos, mas eu agradeço imensamente as que chegaram novas aí, espero que tenham gostado. Semana que vem a gente já tem a questão do jornalismo, que para mim é um tema completamente novo. É bom que eu vou ter muitas perguntas para fazer. E adorei o papo hoje. A gente falou sobre mentoria de um modo geral, escapuliu para a parte de inovação, mulher também. A proposta do fórum é esse. Realmente a gente, a partir de um tema, está discutindo experiência e trazendo o olhar individual de cada uma para contribuir na vida dos outros. A gente está afetando aí a Cris, pelo visto, muito, né? Que ela sai até... Está bem agoniada. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite. Até semana que vem. Agradecer a Simone. Simone, você me fez lembrar de uma etapa muito bacana da minha vida. A sua fala hoje me remeteu a uma etapa muito legal da minha vida. Muito pouca gente sabe, mas eu tive 2 etapas no parque tecnológico, né?
E durante um período de 6 anos, eu saí desse parque tecnológico e fui trabalhar numa ONG que trabalhava com saúde sexual e reprodutiva. Eu era gerente de projetos dessa ONG. E com essa atividade, eu fiquei 1 mês em Maputo, na África. Eu fiquei 1 mês lá. Incrível. Essa ONG que eu trabalhava, ela pertencia ao Conselho Econômico e Social da ONU e a gente fazia um trabalho ligado. E você me lembrou de um dia que eu estava lá, eu estava em Maputo, a gente estava fazendo um trabalho dentro da associação e chegou uma menina com a criança no colo, a filha dela. Porque o marido dela é médico, mas estava com malária no hospital e ela não tinha com quem deixar a criança, ela levou a criança para trabalhar com ela na ONG. Aí o diretor da ONG deu uma bronca nela, em regra, porque ela estava trazendo uma criança na frente dos convidados internacionais. Como que ela tinha feito isso? Então, na hora que você falou da menina, você me remeteu exatamente àquele dia, entendeu? Então, obrigada. Fica outro bom tema aí para a gente estar discutindo na frente. Mas, gente, então um beijo, muito obrigada. Semana que vem... Vamos fazer o registro, Cláudia. Vamos fazer o registro disso. Ah, não, é porque depois você vê que sai a fotinho de todo mundo, que é o que eu ia falar. Então tá. É produção, deve. Mas se quiser, essa aqui, ó. A produção faz. Produção. Hoje tem Fla-Flu. Eu sou Flu. Assim que terminar, eu quero falar uma coisinha, tá? Quando parar, depois vocês continuem aqui, por favor. Tá. Pode todo mundo sorrir que eu vou tirar um print? Então faz. Aquela assim, super natural. Foi? Perfect. Produção, eu já encerrei, produção, já bati várias vezes. Acho que a produção foi ver o jogo e deixou a gente aqui. Alô, Luar!